Boa noite. Paz do Senhor. Bom estar de volta. Muito bom estar com os irmãos. Tem sido um tempo muito gostoso de estar com vocês. Agradeço a hospitalidade, o carinho, e tem sido um tempo muito abençoado. Minha oração é que vocês estejam ouvindo, assimilando e saibam o que tem que fazer. Fala amém, gente. Tá certo. Tem que falar amém. Tá bom? Para a gente poder ver crescimento, multiplicação. Tem muitas pessoas que estão esperando por nós. Muitas pessoas que esperam por nós. Esperam pela nossa oração, esperam pelo nosso toque. Esperam para que a gente chegue e possa compartilhar da verdade. Muitos precisam de uma palavra de esperança. Nós temos. Amém. Obrigado. Amém. Nós temos. Fala amém também, que isso é importante. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Jonas é um missionário engraçado, né? Então, abre lá em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1, e você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai passear um pouquinho nesse livro aí. E diz assim, Jonas 1, existe, viu? Pode procurar que existe. Procura que ele está aí. Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Simples. Deus traz a palavra para Jonas, e agora a gente vai passear um pouquinho no livro. Mas uma coisa muito interessante é que Deus ouve o pecado. Deus, ele sempre está atento ao pecado que está ao redor. Por mais que a gente pareça ser uma sociedade que está cada vez pior e mais insana e com mais coisas loucas, o clamor tem chegado ao Senhor. E ele sempre chama pessoas para ir responder esse clamor. Ele chama Jonas para ir responder ao pecado que sobe até ele, e hoje ele chama a igreja para ir responder ao pecado que está aí fora. Nós não somos chamados para sermos passivos, ou para ficarmos dentro de casa nos lamentando, tá ruim o mundo, tá ruim. Não, nós somos chamados para assumir responsabilidades. Deus sempre responde ao pecado que está diante dele. Ele não é indiferente ao pecado. Ele não é indiferente à insanidade da nossa sociedade. E é interessante porque a sociedade abraçou o espírito de loucura. E o espírito de loucura vem porque ele abraça a mentira. E a mentira, como a verdade, ela é uma pessoa. A mentira é Satanás. E quando se abraça a mentira, o resultado disso é a loucura. É por isso que a gente tem tantas pessoas com problemas mentais e coisas que têm acontecido, uma insanidade, por causa que o espírito de insanidade é presente. E nós não fomos chamados para ficar apenas dizendo: tá ruim, o mundo está perdido. Nós não somos o povo para ficar falando isso. Nós somos o povo para nos levantarmos contra isso e trazer a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Deus. Amém? Então o Senhor sempre ele vai responder. E Jonas responde. Porque começa dizendo assim: dispõe-te. Ele fala lá no versículo, né? Dispõe-te e vai. Jonas faz o quê? Lá no versículo 3. Se dispôs. Não é isso que diz aí? Jonas se dispôs para fugir. Olha que crente, para fugir da presença do Senhor. Ele toma e vai a uma direção contrária. O Senhor, em algumas versões, fala assim, Deus fala para Jonas, apronta-te e vai a Nínive. Ele se apronta e vai para outro lugar. E isso é muito interessante, porque a gente tem umas tendências, às vezes, de achar que nós temos autoridade. A gente tem uma crise assim com a soberania de Deus, porque a gente fala tanto de soberania de Deus, mas a gente não trata ele como soberano. Na verdade, às vezes, a gente vê muito crente praticando ateísmo. Crente que pratica ateísmo é aquele crente que sabe que Deus existe
e ele louva o Senhor, mas durante a semana ele toma as decisões sem nunca perguntar para Deus se deve tomar, se deve fazer, qual é a decisão correta. É um ateu. Na prática, ele é um ateu. Ele confessa um Deus, mas na prática, ele é um ateu. Ele vive sem perguntar para Deus. Quem decide sou eu, a minha vida, quem manda sou eu. Ele não fala isso, mas ele age assim. E isso é ateísmo. E ele se dispõe, Jonas se dispõe e vai para outro caminho. Toma outro rumo. Aí conhecemos a história. Fuga, gera tempestade, que gera um sono, ele vai dormir, e está lá o povo desesperado dentro desse barco, o vento vem a tempestade, e quando o capitão do navio acha Jonas, pergunta assim, de onde que você é? A quem que você serve? Quem é você? E Jonas faz uma confissão interessante. Ele fala lá no versículo 8 e 9, ele diz assim, sou hebreu e temo ao Senhor. Oxi, mas não condiz. Uma pessoa que desobedece a Deus de forma tão declarada, como é que teme a Deus? Às vezes a gente tem essas coisas, não tem essas coisas assim? A gente confessa o Senhor, fala, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, mas na nossa prática a gente faz algo contrário. Como é que ele diz que ele teme ao Senhor? Se ele tem coragem de fugir de Deus. Essa é uma coisa de não conhecer Deus assim. Porque quando a gente pensa assim, às vezes a gente tem uma ideia assim de que Deus é nosso amigo, nosso colega. A gente trata Deus às vezes assim. Mas a gente esquece que ele é santo, sim. Existe uma separação. Por mais que ele seja Pai, Emanuel é o Deus que está. Ele é o Deus que está em todas as situações. É o Deus presente, mas ele é Deus. E a gente às vezes não sabe como se relacionar com ele. Então, Jonas fala assim, não, eu temo o Senhor. E ele é a causa de tudo aquilo que estava acontecendo ali. E isso é interessante por causa que nossas escolhas em desobediência, porque desobediência é uma escolha, elas geram consequências. E a nossa tendência é tirar a mão e falar, não aconteceu de nada. Mas às vezes quando nós tomamos atitudes em desobediência, elas geram consequências e nós não assumimos responsabilidade. Mas Jonas, rapidamente ele identifica o que estava acontecendo ali. E aí jogaram Jonas para fora do barco. Tiraram Jonas do navio. Joga Jonas para fora. Jogaram Jonas para fora, o mar acalmou. E o resultado disso é que fala no versículo 16 que aqueles homens temeram ao Senhor. Eles viram que era o Deus poderoso, temeram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor. Eles vieram assim, eles tiveram uma reverência, porque eles viram que aquela agitação toda vinha de um Deus poderoso. E eles temem ao Senhor. Jonas justifica a sua fuga pela graça salvadora de Deus. E a gente vai ver isso um pouquinho lá no capítulo 4. Mas aqui no capítulo seguinte, ele joga e vem o peixe. E o peixe engole Jonas. Essa é uma das histórias mais assim, interessantes. Conta-se que tinha uma professora dando aula numa sala de aula para umas crianças de 5, 6 anos. E a professora estava explicando sobre os mamíferos. E falando sobre o maior mamífero. O maior mamífero é a baleia. O mamífero, ele é grande, a baleia é muito grande, mas ela tem uma garganta pequenininha. Aí uma criança pega e fala assim, professora, mas foi a baleia que engoliu Jonas. Aí a professora fala assim, não, é impossível. É impossível, porque era um mamífero grande, mas a garganta dela não passa um ser humano. Ela se alimenta de peixe, assim. Não, mas a Bíblia fala, a criança falou, mas a Bíblia fala que a baleia engoliu Jonas. Aí a professora falou assim, não tem como. Aí a criança olhou para ela e falou assim, tá bom, quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas. Aí a professora falou assim, e se Jonas foi para o inferno? Aí a criança falou, você pergunta. Ele foi engolido, ficou lá uns dias, e lá ele ora ao Senhor. Né? Ele ora, clama ao Senhor, ele vai nas profundezas e Deus ouve ali a oração de Jonas.
Aí o que acontece é que ele vomita, o peixe vomita Jonas, e depois ele prega para os ninivitas, são salvos, e aí Jonas fica com raiva porque Deus aceitou o arrependimento dos ninivitas. Eu entendo Jonas, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar que a justiça de Deus ela sempre vem em misericórdia. É difícil isso. Porque nós carregamos muito forte, como humanos, justiça própria. E nós queremos que justiça seja feita. E nós queremos nos vingar e que aquele que cometeu o erro pague. E nós temos essa tendência a isso muito forte. Mas aqui, e Jonas vai no mesmo embalo, assim, ele fala assim, peraí, não... Como assim? Você falou que ia matar o povo, destruir e aceita, se arrepende? E ele fala, né? Foi por isso que eu fugi, porque eu sabia que se eles se arrependessem, ele se justifica lá no capítulo 9, foi por isso que eu fugi. Porque eu sabia que eles iam se arrepender e você ia mudar de ideia. Porque a justiça de Deus, ela sempre vem em misericórdia. Uma das coisas que nós, como cristãos, sempre temos que parar, pensar, ouvir, pregar a respeito, estudar a respeito é sobre perdão. E a raiz do perdão é que Jesus é digno. Você entende isso? Nós perdoamos pessoas porque Jesus é digno. Pessoas que nos fazem mal, que fazem mal aos outros, nós perdoamos porque Jesus é digno. Ele é digno de que nós perdoemos as pessoas. E aqui, Jonas, então, ele fica indignado, mas assim, são pessoas. E o Senhor tem um coração de graça e de misericórdia. Aí, acontece o episódio da planta. A planta nasce, o sol estava quente, Jonas fica debaixo. E aí a planta morre, ele fica com raiva. E aí o Senhor faz uma pergunta interessante. Tens compaixão da planta? É porque nessa crise hoje nossa também, talvez a pergunta que Deus fosse fazer para nós na sociedade, olhando para a economia do país e para o marketing que nós temos hoje, o marketing que mais cresce, o business que mais cresce hoje, talvez Deus perguntasse para a gente assim, e aí, você tem compaixão do seu cachorro? Você ama mais o seu cachorro do que pessoas? Ou você ama mais o seu gato do que pessoas? Entenderam? Quando a gente vem de África, por exemplo, e a gente chega aqui e vê esses shoppings, lá onde o pessoal não tem quase comida, e tu chega assim, tu vê esse exagero de comida, de animal, de coisa, e tanto que as pessoas gastam, assim, tem um valor. Mas aí Deus fala para Jonas, pô, tu gosta de planta, tua preocupação é planta, a tua compaixão é em relação à planta. E são pessoas, são os meus filhos. Reino de Deus são pessoas. Reino de Deus são pessoas. Ok, é fácil nós lidarmos com pessoas? É claro que não é. Mas Jesus deu um modelo para a gente, não deu? Jesus deu um modelo legal, porque ele chama 12. Esses 12, gente, eu imagino a cena de Jesus andando com esses 12. Entendeu? E um pirraçava o outro. Vocês conhecem essa palavra, pirraçar? Ok. Estou lembrando. Um pirraçava o outro. Olha um que nem dizia o nome dele. Como é teu nome? Eu sou o amado. É por isso que eles sempre tinham umas perguntas, assim, quem que é o maior? Eles sempre tinham essas perguntas, quem que é o maior no reino? Vai e volta, eles discutem, Jesus, quem que é o maior? Então essa dinâmica de pessoas é difícil, mas isso é que é reino de Deus. Jesus veio para salvar pessoas. Jesus veio e derramou o seu sangue por pessoas. E aí ele pergunta para Jonas, tu está com compaixão da planta e tu não tem compaixão de pessoas. Às vezes nós, na nossa liberdade e essa falta de compaixão reflete muito nos nossos atos. Nós perdemos um pouco o nosso entendimento de céu e inferno. Tem crente que nem crê mais. Nós perdemos muito. Mas, por exemplo, eu trabalho com muçulmanos, e os muçulmanos, quando eles vêm para Jesus, primeiro que eles, como muçulmanos, eles acreditam em paraíso e acreditam no fogo do inferno. Eles acreditam firme nisso. Quando eles vêm para Jesus, eles vêm com essa mesma crença.
Só que agora eles têm a segurança de irem para Jesus. E eu lembro de quando minha mãe faleceu, eu voltei para o Brasil em 2017, e aí eu encontrei essa minha amiga da Líbia, e ela falou para mim, ela veio, me cumprimentou, isso é muito importante na cultura, ela me cumprimentou do jeito que tinha que ser e tal, aí depois ela falou para mim, eu também estou muito triste, meu tio faleceu, o irmão de minha mãe faleceu. E aí nós andamos juntas e ela olhava para mim e falava assim, Isolina, você tá bem? Você está muito abatida. Eu falei, minha mãe faleceu. Ela, Mais tarde, Isolina, você está bem? Eu falei, mais ou menos, minha mãe faleceu. Ela olhava para mim, virava. Pela terceira vez, ela disse, você está bem? Eu falei, minha mãe faleceu. Ela falou, mas por que você está triste porque sua mãe faleceu? Eu falei, minha mãe, eu tenho todo o direito de estar triste porque ela faleceu, eu tenho todo o direito. Não, você não tem direito, não. Você está triste porque você é um egoísta. A sua mãe está com Jesus. Eu estou triste. Meu tio está no inferno. Eu tenho razão para chorar. Porque ele não está com Jesus. A missionária sou eu, vocês sabem disso, né? Ok. Mas aí o ponto é esse entendimento. Assim, nós vemos pessoas indo para o inferno, nós não temos compaixão. E às vezes a gente tem compaixão da planta. No caso da nossa moda da sociedade, dos nossos pets. Porque se a gente fosse fazer recontar essa história nos nossos dias, a gente fala assim, você está com dó do seu cachorro? É disso que você está com dó? E a gente vê pessoas e pessoas sofrendo, indo para o inferno. E nós somos, assim, indiferentes ao sofrimento dessas pessoas. Reino de Deus são pessoas. Lá no capítulo 4, Jonas então justifica a sua fuga por causa dessa graça de Deus. Ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, lá no versículo 1 e 2, não foi isso o que eu disse, estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Esse entendimento de Jonas de Deus, e ele sabendo que Deus iria perdoar, e isso faz com que ele não vá pregar. Olha que interessante, né? Ele não quer que as pessoas sejam salvas, então ele não quer ir pregar para aquela pessoa, para aquele povo. Que tudo bem, eram inimigos políticos, tá? Mas o alvo são pessoas e ele não quer ir alcançar essas pessoas e ele justifica dessa maneira. Esse entendimento de Jonas é por causa de um entendimento que muitas das vezes nós temos que é contrário ao que nós não sabemos quem é Deus. Nós não sabemos quem é Deus. E o ponto nós precisamos voltar a ter relacionamento com o Senhor. Nós temos que saber que o nosso Deus é bom. A gente fala que Ele é bom, mas a gente às vezes declara coisas no qual expressam que Ele não é bom. E aqui em Jonas, eu poderia dizer assim, que quando a gente não conhece o Senhor e é difícil algumas decisões que nós temos que fazer, quando nós não conhecemos o Senhor, isso vem de fato na nossa identidade, porque essa identidade de Jonas, aqui expressa, é uma identidade de servo. Ele se vê como servo. Ele se vê como aquele que recebe uma tarefa na qual ele não quer fazer, mas ele se sente obrigado a fazer. Essa é a identidade do servo. O servo, ele sabe que ele está para servir o Senhor. Mas quando nós caminhamos para Deus, com Deus e temos intimidade com o Senhor, nós mudamos de identidade. E nós não carregamos mais a identidade de servos, mas nós carregamos a identidade de filhos. E quando eu carrego a identidade de filhos, eu entendo sobre o negócio do meu pai. E aí é mais fácil de eu assumir responsabilidades. Presta atenção, deixa eu falar de forma bem simples. Assim. Por exemplo, se você que é pai e tem um filho, e esse filho chega na idade adulta, e o rapaz faz 23, 24 anos, 25, ele fica lá na sua casa o tempo inteiro. Joga videogame a noite inteira, aí depois ele acorda, dorme o dia inteiro, não sai para trabalhar, não vai procurar emprego, não estuda, fica lá no sofá com a perna para cima, come tudo que está na geladeira,
Aí fica nessa vida assim, aí tu fica pensando assim, tu olha e fica e começa a orar e fala para a mulher assim, o que foi que a gente errou? Porque isso não é natural. Isso não é normal. Ter filhos assim não é normal. Ok. Não é normal Deus olhar para nós e achar que nós somos filhos que vivemos assim. Consumistas que vêm, come, fica, não toma responsabilidade, não vai trabalhar com o pai. Porque o certo é o filho ir trabalhar com o pai. E ele vai trabalhar com o pai e ele começa, e ele aprende com o pai, ele vê o pai fazer, mas ele cresce, ele amadurece, ele entende do negócio do pai, e ele começa a falar, pai, olha só, naquele lugar ali não tem o nosso business, então vamos lá abrir o business. Aí o pai fala assim, não, vai lá, vamos, você acha que vai dar certo? Não, vai dar certo, eu fiz uma pesquisa, vai dar certo. E aí ele vai e abre o business do pai lá e faz o negócio crescer. Aí o pai já começa a olhar de longe, deixa ele tomar iniciativas. Aí depois ele nem precisa mais consultar o pai, ele fala, tem aquele outro lugar ali que não tem o negócio do meu pai, então eu vou para lá. Essa é a ideia de maturidade. E essa é a ideia na qual Deus espera que nós, como filhos, tenhamos, se nós temos a identidade de filhos. Porque o evangelho, pregar o evangelho é pesado quando nós somos servos, que a gente entende como uma obrigação, que Deus está mandando e eu sou obrigado a obedecer. Mas quando eu encaro como é meu pai, é o negócio do meu pai, é o business do meu pai, que vamos crescer juntos, é diferente. Então Jonas aqui, ele tem um negócio por causa que a identidade dele é essa de servo, ele não quer ir. Não é? Tem coisas como, quando nós lidamos com nossos pais, que tem coisas que nós fazemos no qual eles pedem, mas a gente faz por amor. A gente faz para alegrar o coração deles. Deus espera ter esse nível de relacionamento conosco. Ok? Como é que a gente sabe disso? Porque ele diz assim, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já viu um amor mais exagerado do que esse? Mais extravagante do que esse? Não. Fala não. É porque não tem. Ok? Esse foi o amor do Pai. Agora, qual que é o ponto? É que ele não te ama para você se sentir amado. Ele está esperando que você ame ele de volta. Ele espera, ele tem expectativa disso. Como é que a gente sabe? Por causa que o primeiro grande mandamento é ama o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Então ele está esperando que você ame ele de volta na mesma extravagância que ele te amou. Essa é a expectativa. Não é que ele te ama para você se sentir amado. Não, é para você amar ele de volta. E ele dá provas disso, de que ele quer ser amado de volta da mesma intensidade na qual ele te amou. E isso produz toda a diferença. Porque o amor é uma rua de mão dupla. Você dá e você recebe. Concorda? É assim, e com Deus não é diferente. Agora imagina Deus tendo que lidar com os filhos, adultos, maduros, adultos, mas não maduros, adultos dentro da casa, que dorme, que come, que não faz nada, que joga videogame a noite inteira e que não levanta de manhã, não vai trabalhar, não procura emprego, não faz nada. Imagina Deus olhando para nós como crentes que não expressam a glória, o amor, a compaixão dele, que nós não entendemos a nossa responsabilidade e nem sabemos a nossa responsabilidade. Passamos diante dos perdidos e passamos diante de pessoas como se elas não existissem. Então Jonas, ele tem uma crise na identidade dele. E nós, como igreja, precisamos pedir ao Senhor que restaure a nossa identidade de filhos. Nosso lugar não é para sermos servos, é para sermos filhos. Filho que senta na mesa, que come da mesa, e esse é o maior título que nós podemos ter. Porque ele fala assim, vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores, o que é isso, ser mais do que vencedor? É ser filho. É ser o filho.
Não é que eu apenas tenho vitória, não. Eu sou filho, eu tenho direito, eu sento na mesa, como com o pai. Aí tem esse relacionamento, assumo responsabilidade de forma automática. Eu tenho que ter responsabilidades na casa do pai. Eu tenho que expressar responsabilidades na casa do pai. Eu tenho que sair e aumentar o business do meu pai. Eu tenho que fazer o negócio crescer. É natural, é maturidade. Tá certo? É maturidade. E é assim que as coisas acontecem, é assim que o evangelho de Deus cresce. É quando nós assumimos responsabilidade. Teve uma época que se cantava muito um hino, bonito até, mas cansava um pouco. Infantilizado, né? Eu vou esconder tua sandália para tu não sair. Eu vou ficar te segurando para você não sair. Não é assim que funciona, né? A criança vem para você e fala, pai, pai, pai. O papai vai trabalhar. E ele vai. Não é isso? E quando a criança vai crescendo, vai aprendendo que o papai sempre vai sair para trabalhar. E que você vai crescer e você também tem que sair para trabalhar. Certo? Que nós todos possamos entender isso de forma assim bem clara sobre que nós temos responsabilidades no negócio do Pai. O negócio do reino só cresce se nós entendermos que nós somos filhos e nós passamos a assumir responsabilidades. Paulo era muito interessante. A gente gosta muito de Paulo, mas eu acho ele fantástico, né? Quando Deus não falava para onde ele era para ele ir, ele automaticamente tomava iniciativas. Ele era um homem de iniciativas. E Deus abençoava. Porque essa é o que Deus espera. Que quando a gente conhece o Senhor, nós começamos a tomar iniciativas. Não precisa pessoas nos dizerem o que é para ser feito. E aonde que nós devemos alcançar. Isso é importante. E por que a gente fala sobre... Nós temos que ter iniciativas e falar do reino de Deus. Reino de Deus são pessoas, temos que lidar com pessoas, temos que alcançar pessoas, porque existem muitos perdidos ainda. Existem muitos que ainda não ouviram. Também existem irmãos, como nós, que amam Jesus e que pagam um preço muito alto. Pagam um preço muito mais alto do que nós. Eu recebi lá em Luxor um casal com uma menininha de 4 anos para fazer um treinamento comigo. Eles de origem muçulmana e vieram fazer o treinamento. E a mãe acordava às vezes de manhã a gente estava no devocional. Dormiu bem, Mariana? Dormi, mas acordei assim. Eu acordei, falei, estou aqui. Queria estar no céu. Acordei e estou aqui. Mais um dia aqui nessa terra. Aí eu falei assim, não, Maria, isso é meio depressivo, né? Aí eu trazo o versículo bíblico, né? Esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos nele. Mas a vida aqui é muito ruim, Zelena. Eu queria ter acordado e estar no céu. Eu queria ter acordado e falar, pronto, cheguei lá. E, vez ou outra, ela sempre repetia essas mesmas coisas para mim. Eu falei, mas Maria, qual que é o problema? Por que essa desilusão tão grande com a terra? Ela falou para mim assim, eu sofro muito. Eu tenho muita saudade da minha filha. Eu falei, sua filha? Oxi, a menina, 4 anos, a língua afiada. A Karma está aí correndo de um lado para o outro. Não, a outra. Eu falei, que outra filha? Aí ela falou, porque você não conhece meu testemunho, minha história. Aí ela começou a me contar. Eu era casada. E eu estava ficando louca. Totalmente perturbada, tinha muita perturbação espiritual. Eu estava ficando louca. Meu marido me amava muito. Alguém me falou de Jesus e eu comecei a congregar numa igreja dessas ilegais. E eu levava Radija comigo. 5, 6 anos de idade. E aí, Radija rapidamente começou a aprender a cantar os hinos que o pessoal cantava lá. Chegava em casa, cantava. Meu marido logo descobriu e falou para mim, não deixe ninguém descobrir. Ele me amava muito. Mas a minha sogra descobriu. Sogra é a autoridade máxima na família.
Minha sogra descobriu. E aí ela veio e foi em cima do meu marido. É que eu botei aqui para acabar o tempo. Só que eu não sabia que tinha alarme. Que acabou o tempo. Aí ele pegou e falou para mim assim, mas a minha sogra veio em cima e foi muito forte. E falou, você tem que obrigar ela a largar ou ela sai de casa. Quando ela falou isso, o meu coração deu aquela gelada. Sabe quando o coração parece que vai parar de bater? Então eu fiquei assim, olhei nos olhos dela. Perguntei, você abandonou sua filha? Ela olhou nos meus olhos tão profundamente e falou, e eu podia abandonar Jesus? Aí eu falei, Marinha, como é que você lida com isso? Aí ela falou, quando eu estou no Cairo, todos os dias eu vou na porta da escola, vejo a minha filha de longe, e eu oro e sei, Senhor, eu sei que você é poderoso para ministrar o coração dela, e ela saber que eu não abandonei, mas eu não poderia deixar Jesus. Como é que desliga isso? A parábola da pérola, ela não faz nenhum sentido às vezes para a gente, do homem que acha pérola e larga tudo por causa da pérola. Não faz muito sentido para a gente. Mas quando você trabalha com pessoas, irmãos nossos, que encontram a pérola, eles abrem mão de tudo por causa da pérola, aí ela passa a ter sentido. Então, quando nós temos igreja, irmãos, que vivem um nível de renúncia muito alto, de abrir mão, como Marianne abre, tantos outros que abrem mão da sua vida, da sua família, do seu país, nós não podemos andar no nível abaixo. Nós não podemos. Você concorda comigo? Nós não podemos. Então, nós temos que ser filhos maduros e responsáveis. Ter identidade de filhos. Assumir os negócios do Pai. Ir para áreas e lugares e pessoas que não conhecem Jesus. Somos nós que temos que fazer isso. E entender que a justiça de Deus, ela sempre vem em misericórdia. E nós perdoamos pessoas porque Jesus é digno que nós perdoemos. E aí nós vamos expressar, manifestar a glória de Deus e o poder de Deus. E essa cidade vai ser transformada. E pessoas que não têm dignidade vão ter dignidade. E a glória do Senhor vai ser vista na terra. Nós queremos ver a glória do Senhor, amém? Cantamos isso, queremos ver a glória do Senhor manifesta na terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão gracioso, tão cheio de misericórdia sobre nós, primeiro sobre nós, e também sobre aqueles que ainda não te conhecem. E nós oramos, Deus, para que a nossa identidade não seja como Jonas. Nos tira dessa posição de servos, nos tira da posição de obrigação. Vem e revela a tua paternidade sobre nós, Senhor, para que nós sejamos selados como filho, alegres em expandir os negócios do Pai, alegres em levar os negócios do Pai ainda onde não existem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê uma aplicação prática para cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro por essa igreja e eu agradeço, Senhor, por essa igreja. Eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor esteja protegendo a liderança dessa igreja. Cobre com o teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, livra do homem mau, da mulher má, em nome de Jesus, conserva-os em santidade, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que venha a cura do Senhor, para aqueles que estão enfermos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com um toque de ressurreição. Eu oro pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, para que ressuscite células que não funcionem, para que ressuscite órgãos que não funcionam, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado, que manifestação
do teu poder e da tua glória seja presente neste lugar, em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor acrescente o número de salvos. Eu oro para que a igreja entre num tempo de multiplicação. Eu oro por todos aqueles que precisam de emprego, para que o Senhor abra portas de emprego. Eu oro por aqueles que estão fazendo provas, que o Senhor também abençoe nessas provas, dê sucesso nos exames. Nós colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. E eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor derrame a tua graça e o teu favor sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.